meus amores, tudo bem? Como é que tá sendo essa rotina de estudos em casa? A gente já tá entrando na quarta semana de aulas à distância, quase 2 meses afastados da sala de aula. E a nossa rotina de estudos é essa, através da tela do celular, do computador, através das atividades via formulário. Eu sei que é tudo novo, né, para todo mundo, até para nós, professores. É um desafio a cada dia tentar preparar material para vocês, para que chegue da melhor forma até cada um aí na casa de vocês. Então, eu tô gravando esse vídeo para os meus alunos do 6º ano, para falar um pouquinho sobre a nova matéria que a gente vai dar início a partir de segunda-feira. Então, dia 18 a gente começa esse conteúdo e vocês terão um prazo de 2 semanas para realizar as atividades. Então, agora serão liberados conteúdos quinzenalmente. Então, a cada 15 dias, os professores vão liberar para vocês as atividades, para que vocês tenham esse período aí para resolver com mais tranquilidade, com mais calma, para dar conta de todas as matérias e assimilar melhor o conteúdo, tá bom? Então, essa atividade, né, que é a atividade 4, ela vai ter início na segunda-feira, dia 18, e vai até o dia 29. Então, esse é o prazo que vocês têm para realizá-la, tá? Se surgir alguma dúvida, lá no Google Sala de Aula, a gente tem a parte dos comentários, que muitos já me perguntaram várias coisas, a gente consegue ter um contato mais próximo. Então, podem mandar lá as dúvidas, os questionamentos, as dificuldades, que a gente vai estar se comunicando para estar mais pertinho, tá? Eu gosto de gravar esse vídeo porque, de certa forma, parece que eu tô mais próxima de vocês, ainda que eu não esteja os vendo, vocês conseguem me ver, vocês conseguem me ouvir, e aí a nossa realidade fica um pouquinho mais tranquila, né? Então é isso. Eu espero que vocês aproveitem bastante esse vídeo, absorvam bastante o conteúdo. É uma matéria de geometria chamada Ampliação e Redução de Figuras Planas. Alguns já devem ter ouvido falar, já devem ter visto em algum momento da vida, mas eu vou voltar aqui com esse assunto, né, explicando a parte teórica para aqueles que nunca viram ou para relembrar os que já viram e para que assim vocês consigam resolver as atividades lá no formulário e me enviar. Beleza? Então vamos lá? Redução e ampliação de figuras planas. Ampliação é o processo de aumentar alguma coisa, mantendo-se as mesmas características, ou seja, a mesma forma. Quando ampliamos alguma coisa, por exemplo, uma figura geométrica, obtemos outra maior, com ângulos equivalentes e as medidas dos lados correspondentes proporcionais. Então, o ato de ampliar uma figura geométrica, ela tem que seguir algumas regrinhas. Para que uma figura maior seja realmente uma ampliação da menor, ela precisa ter os ângulos equivalentes e as medidas dos lados correspondentes, elas precisam ser proporcionais. Num exemplo mais para frente, a gente vai entender um pouquinho melhor como funciona e como a gente identifica se essas duas características estão presentes na figura maior para caracterizá-las como uma ampliação da figura menor. Redução é o processo inverso da ampliação. Então, quando eu diminuo o tamanho de uma figura geométrica, eu caracterizo como uma redução. É o processo inverso da ampliação. Quando reduzimos uma figura geométrica, obtemos outra menor, com ângulos equivalentes e as medidas dos lados correspondentes proporcionais. Então, pensando lá no que foi falado na ampliação, o ato de ampliar não significa simplesmente aumentar uma figura. É necessário aumentar, porém, seguindo essas duas regras. Na redução, a mesma coisa. Para eu considerar a figura menor uma redução da figura maior, eu preciso seguir as duas regrinhas. Os ângulos, eles precisam ser equivalentes, eles precisam ter as mesmas medidas. E as medidas dos lados correspondentes devem ser proporcionais. Agora, nos exemplos, a gente vai entender o que são essas medidas proporcionais. Nos ângulos, já fica fácil a gente observar nessas figuras que estão aí na tela. Então, eu tenho
um quadrado maior que tem os 4 ângulos de 90 graus, certo? Então, eu tenho um ângulo, 2 ângulos, 3, 4 ângulos de 90 graus. Eu tenho uma redução aí da figura. Vamos entender para ver se realmente é uma redução. Vamos analisar. Então, eu tenho 4 ângulos, certo? Agora, esses ângulos, eles são equivalentes aos ângulos da figura maior? Eles têm o mesmo tamanho, as mesmas medidas, a mesma abertura? Tem. Eles continuam sendo 4 ângulos de 90 graus. Então, a parte do ângulo tá ok. Agora, a gente precisa entender, verificar se a medida dos lados, elas são proporcionais. Então, no exemplo a seguir, a gente vai verificar certinho a questão das medidas. Então, vamos lá. Nós temos aí a ampliação ou a redução, né, de 3 figuras. Vamos analisar primeiro essa daqui, que é a figura 3, a figura verdinha, em relação à figura 4. Então, vamos ver o que diz lá. A figura 3 é uma redução da figura 4. E a figura 4 é uma ampliação da figura 3. Ok, são afirmações que estão sendo dadas aí. E a gente vai verificar, então, por que está sendo afirmado que um é a ampliação do outro, assim como um é a redução do outro. Vamos lá. Primeira coisa, vamos contar a quantidade de quadradinhos que representa aí o tamanho do lado, tá? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4. Agora, apareceu lá para vocês, representação 4 quadradinhos. Agora, vamos analisar o grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apareceu lá 8. Então, o que a gente consegue observar? A figura 3, ela tem a medida do lado 4. E a figura 4, ela tem a medida do lado 8. Esses lados que estão representados aí com o tamanho, são os lados correspondentes. Então, lá na regrinha, dizia a primeira era dos ângulos e a outra era referente aos lados. Ele dizia que os lados correspondentes precisavam ser proporcionais. Então, o que a gente viu aí? Que esses lados correspondentes, um tem uma medida 4 e o outro tem a medida 8. Então, quer dizer que o lado da figura 4 é o dobro do lado da figura 3, certo? Então, vamos analisar o outro lado dessa figura. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apareceu lá 6 quadradinhos nesse outro lado. Vamos contar da figura 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O que a gente consegue observar novamente? Que os lados correspondentes, eles têm sim a medida equivalente. Por quê? 12 também é o dobro de 6. Então, no lado amarelo ali, que está representado com a cor amarela, eu tenho 8, que é o dobro de 4. E no outro lado vermelho, eu tenho 12, que é o dobro de 6. Então, os lados, eles são proporcionais, eles têm as medidas equivalentes. Então, a gente pode considerar que essa regrinha aí está cumprida. E quanto aos ângulos? Os ângulos, eles também são equivalentes. Eu tenho ângulos de 90 graus na figura 3 e também tenho ângulos de 90 graus na figura 4. Então, eu posso considerar, sim, que a figura 3 é uma redução da figura 4 e que a figura 4 é uma ampliação da figura 3. Vamos a lados proporcionais e ângulos equivalentes. Agora, vamos analisar a figura 1 lá, a figura azul, e a figura 2. Então, vamos às informações. A figura 2 é uma redução da figura 1. A área da figura 2 é 4 vezes maior do que a área da figura 1. Agora, o perímetro da figura 2 é 2 vezes maior que o da figura 1. Vamos entender o que é área e perímetro.
A área é a parte que está preenchida, são os quadradinhos pintados. Então, vamos pensar dessa forma. Os quadradinhos pintados representam a área. E o perímetro é o contorno. São os quadradinhos que representam em volta dessa figura. Então, primeiro, a figura 2 é uma redução da figura 1. Então, ele está afirmando. Os ângulos a gente já consegue ver que eles são equivalentes, certo? São ângulos de 90 graus em ambas as figuras. E quanto aos lados dessas figuras? Eles são proporcionais? Então, pensando lá na figura 1, eu tenho 2 quadradinhos, né, de cada lado. E na figura 2, eu tenho 4 quadradinhos de cada lado. Então, realmente, o perímetro da figura 2 é 2 vezes maior que o da figura 1. Eu estou pensando no contorno. Se a gente contar o contorno de todos os quadradinhos, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na figura 1. E nós temos 1, 2, 3, 4, 16 na figura 2. Então, eu posso dizer que o perímetro, o contorno da figura 2, é o dobro do contorno da figura 1. O contorno nada mais é do que o perímetro. Agora, em relação à área. A área não necessariamente vai ser a mesma medida que o perímetro, certo? Ali na figura 1, eu tenho uma área de 4 quadradinhos. E na figura 2, eu tenho uma área de 16 quadradinhos. Então, para ficar mais fácil saber quantas vezes a área de uma figura é maior que a área da outra, a gente pensa, quantas vezes a figura 1 cabe dentro da figura 2? Eu consigo observar lá que são 4 vezes. Então, eu posso afirmar que a figura 2 tem a área 4 vezes maior do que a figura 1. Agora, pensando nas figuras rosinhas ali embaixo, figura 5 e a figura 6. A figura 5 é uma redução da figura 6 e a figura 6 é uma ampliação da figura 5. Eu quero que vocês anotem aí no caderno esses 2 desenhos, tá? Façam aí a representação do desenho com a medida dos lados. Identifiquem para mim se realmente essa afirmação está correta. Se a figura 5 é uma redução da figura 6 e se a figura 6 é uma ampliação da figura 5. Analisando os 2 pontos, se os lados eles são realmente proporcionais e se os ângulos eles são equivalentes, tá bom? Aí depois a gente vai discutir sobre isso, beleza? Deixa registrado aí, que depois a gente vai voltar nesse assunto, tá? A princípio é isso. As atividades que estão lá, disponíveis no Google Sala de Aula para vocês pensarem nessa questão da ampliação e da redução, dizendo lá para mim se realmente as figuras elas são uma ampliação, se não são. Vai ter lá perguntas para confundir um pouquinho, para vocês pensarem nessa questão das 2 regrinhas. Então, lembrem-se sempre disso. Analisem os ângulos e analisem os lados. Se eles forem proporcionais, quer dizer que, ok, eles realmente são uma ampliação, uma redução das figuras. E os ângulos, eles precisam ser equivalentes, eles precisam ter as mesmas medidas. Beleza? Boa sorte na atividade. Qualquer dúvida, vocês me mandam uma mensagem lá na própria sala de aula que eu vou estar à disposição de vocês. Um beijo e até a próxima!